A CNN encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Os entrevistados estão entre os 4 primeiros colocados na última pesquisa Ibope ou Datafolha, publicada até a sexta-feira anterior ao início das entrevistas. Em caso de empate, levamos em conta o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação. Se esse empate persistir, vale a soma dos votos dos deputados federais e dos partidos da coligação na mesma eleição. A ordem das entrevistas segue o mesmo critério. Na última pesquisa Ibope, que já aparece aqui para você poder acompanhar junto comigo, que foi divulgada no dia 5 de outubro, o candidato Bruno Reis lidera com 42% dos votos. O pastor Sargento Isidório tem 10%, Major Denise está em terceiro com 6%, Olívia aparece em quarto com 6% das intenções de votos. Outros 5 candidatos também estão na disputa. Essa pesquisa foi feita entre os dias 3 e 4 de outubro. 602 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Muito bem, de acordo com os nossos critérios, então, a candidata a ser entrevistada hoje seria Olívia Santana, do PCdoB, que esteve aqui com a gente ontem. Por uma questão de agenda, a candidata Major Denise, do PT, solicitou essa troca na ordem das entrevistas. A inversão foi acertada diretamente entre as duas campanhas. As candidatas, inclusive, estão empatadas na classificação geral da pesquisa com 6% da intenção de voto. Vamos agora, então, à entrevista com Major Denise, do PT, e já aparecem aqui algumas informações. Essa é a primeira vez que a policial militar concorre a um cargo político. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, Major Denise é idealizadora e cofundadora da Ronda Maria da Penha, patrulha da PM de apoio a mulheres vítimas de violência. A candidata vai ser entrevistada agora por Daniel Adjuto. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha. Candidata, muito bom dia, seja bem-vinda à CNN. Bom dia, Daniel. Bom dia a todo mundo que nos acompanha também. Candidata, a senhora tem larga experiência, portanto, na Ronda Maria da Penha. É inegável que a gente possa falar isso, começar a nossa sabatina com esse assunto. No entanto, só no primeiro semestre deste ano, no estado da Bahia, foram 57 vítimas de feminicídio, aumento em relação a 2019, que registrou 48 mortes de mulheres. Como a senhora pretende, como prefeita, melhorar esses números em Salvador? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Daniel, a violência contra as mulheres, e em específico aqui a doméstica, é um crime cultural. E como crime cultural está na nossa sociedade há muito tempo. Nossa sociedade, infelizmente, se baseou em 2 alicerces muito preocupantes. O alicerce do patriarcado, que gerou essa pandemia, que é o machismo, já matou tantas e tantas de nós, mas também o alicerce do racismo. A proposta que nós trazemos, o PT e o PSB para Salvador, é retirar esses 2 alicerces e substituir por outros, pelo de igualdade e justiça. Pensando em específico nas mulheres, nós precisamos promover ações que ressignifiquem culturalmente toda a sociedade. Para Salvador, vamos trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher. E para enfrentar a violência, nós vamos atuar no combate e na prevenção. Para o combate, além de aliar esforços com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, potencializando formação, capacitação, integração com as polícias civil e militar e técnica, nós também precisaremos trazer para a nossa guarda municipal, para aquela que eu chamo de guarda civil de direitos, muito mais ferramentas e instrumentos para se aliar a esse conjunto de atividades. Em paralelo, nós precisamos trabalhar com prevenção, e a prevenção também se faz a partir da Guarda Municipal. Estou trazendo a proposta de construir uma Ronda Cidadã, exemplo do que fiz na Ronda Maria da Penha, essa tropa referência no enfrentamento à violência contra a mulher em todo o país, mas também transversalizar, integrar ações nesse sentido na saúde, na educação. Vamos criar também em Salvador a Casa Maria da Penha, uma proposta análoga à construída pela presidenta Dilma, para que nós congreguemos em um mesmo espaço
todas as instituições necessárias para o acolhimento da mulher no momento dela, ou de denúncia, ou de informações, instruções. O ciclo da violência é algo muito complexo e perverso, Daniel. E por conta disso, nós, instituições, pessoas, a gestão pública municipal, tem que estar ao lado desta mulher, ao lado destas famílias, para ajudar nesta ruptura. Candidata, a senhora é major da Polícia Militar. A pauta policial hoje ganhou bastante relevância e defesa pelo governo federal. No entanto, a esquerda, o partido do qual a senhora faz parte, o PT, é um crítico contumaz da atuação militar. Como conciliar? Até porque esse é um ponto bastante questionado por eleitores do PT quanto à sua candidatura como policial militar. Eu avalio e sempre penso dessa forma, que o primeiro ponto que nós temos que trazer é que eu sou uma trabalhadora da segurança pública. Sou uma cidadã que passou um concurso público, ainda que tenha sido essa mulher que veio da periferia de Salvador, estudado em escola pública, aos 18 anos, ingressa em um concurso público extremamente disputado, né, trazendo aí a importância da educação também para essa pauta. Então, eu sou esta cidadã, servidora pública, trabalhadora da segurança pública. E o Partido dos Trabalhadores, ele sabe que ele precisa defender todos e todas as trabalhadoras, inclusive, e agora, neste lugar que eu me encontro, especialmente também esses trabalhadores de segurança pública. Não existe uma maternidade para determinada profissão, não existe um lugar exclusivo para determinada profissão, em específico, pensando na perspectiva ideológica, da ideológica político-partidária, da ideológica religiosa, não existe. Nós, homens e mulheres, cidadãos e cidadãs desse país, temos todo o direito de escolher, optar, seguir pelas ideologias que melhor nos fortalecem. E assim eu fiz dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E assim eu faço. E recepciono e recebo de cada um dos meus companheiros e minhas companheiras esse respeito. Eu demarco muito mais, sabe, Daniel? Eu demarco como importantíssimo esse lugar que eu me encontro, porque é isso, mostra para todos e todas deste país que nós, trabalhadores e trabalhadoras de qualquer segmento, podemos sim divergir em opiniões, mas o que nós precisamos manter em qualquer situação é o respeito. Candidata, como o criminoso será tratado na sua gestão se eleita? O criminoso era um ser humano, a criminosa, outro ser humano. Este talvez seja um dos diferenciais, quando você encontra uma trabalhadora de segurança pública que dialogue e pensa na perspectiva dos direitos humanos. Nós olhamos para aquela pessoa e vemos ali a ocorrência, a execução do crime, muito mais como uma consequência de falta de políticas públicas, que são consolidadoras para que esta causa não se assevere. Quando nós, por exemplo, andamos nas ruas de Salvador, São Paulo, qualquer região desse país, nós vamos encontrar pessoas em situação de rua. A situação de rua está ali porque seguramente essas pessoas foram vítimas de alguma violência que a antecedeu. E esta violência empurrou essas pessoas para as ruas. O crime é resultado de alguma violência sofrida, ou no silêncio do Estado, ou numa outra perspectiva muito mais ampla, familiar, numa relação social extremamente mais perversa. O criminoso, a criminosa, a pessoa que está incorrendo neste sentido na sua vida, ela precisa, além da punição, que infelizmente o nosso país é extremamente penalista, mas se esse é o formato, nós precisamos adotá-lo, a punição que o direito penal vai trazer e que a justiça vai impor, vai cumprir a sua pena conforme seja, mas em todo esse processo, este ser humano precisa também ser oportunizado, para que de fato ele se ressocialize ou ela se ressocialize. O ideal é que nem tenhamos essa figura, que isto não seja uma pauta nas nossas relações. O ideal é que o crime seja algo bem longe de nossas vidas, coisa que infelizmente agora não é possível, mas trabalhando com a prevenção, com a educação, com oferta de trabalho e renda, com uma saúde das pessoas, em especial esta saúde psíquica, esta saúde social, nós vamos construir sim uma cidade aqui de onde eu falo, mas um país em que as pessoas sejam olhadas e respeitadas como tal. E, candidata, tenho várias perguntas aqui, temos 8 minutos e 30 segundos, então, se puder ser mais um pouquinho concisa para a gente poder tratar mais de outros assuntos. Vamos falar agora de Covid-19, principalmente do impacto econômico com relação ao adiamento do Carnaval. Como que a senhora pretende trabalhar, principalmente com os trabalhadores que, diante desse adiamento e possível até mesmo cancelamento, ficaram sem recursos?
para a nossa cidade, para nós, né, Daniel? Que gostamos do carnaval. Tenho certeza que você gosta do carnaval de Salvador também. Sem dúvida. Parece ser algo tão complexo pensar aí. A gente se espera aqui no ano que vem, mas pensar no carnaval. O carnaval também gera trabalho, gera renda, mas nós estamos numa pandemia, como você disse, como nós assistimos diariamente na CNN. E esta pandemia requer que este novo normal se construa a partir de condições sanitárias positivas, possíveis. Isso não está ainda no nosso radar, não está vislumbrado. O planejamento do carnaval deve e vai ocorrer, precisa ocorrer. Mas a sua atuação é só quando Salvador, quando o país tiver, o mundo, na verdade, tiver condições sanitárias para tal. Sobre o retorno às aulas, como deve ser elaborado o plano de retomada e também os prejuízos decorrentes daquelas pessoas, daqueles alunos que perderam, de fato, o ano letivo? Caminho na mesma linha de a gente pensar nessas condições sanitárias de viabilidade. Mas esse retorno precisa ser planejado com as famílias e com os servidores e servidoras da educação. São dois pontos que estão interconectados nesse processo. Nós não podemos ofertar uma retomada ou um reinício das aulas se não for com um consenso entre essas pessoas e essas condições e protocolos sanitários devidos. Você fala sobre perder um ano letivo. Nós estamos em um ano atípico em todas as nossas vidas. Eu não julgo como uma perda. Eu acredito que é um momento, sim, de aprendizado, também de identificar de como nós, na rede pública municipal de Salvador, por exemplo, não estávamos conectados com as novas dinâmicas sociais, que é o mundo digital, as aulas digitais. Agora é hora de pautar tudo isso, todos os nossos equívocos até aqui construídos, e construir um novo formato. Vacinação deve ser obrigatória? Eu acredito na vacinação obrigatória, porque ao se vacinar nós não estamos pensando apenas na escolha pessoal, é uma escolha social. Agora mesmo a gente vê o retorno de algumas doenças por falta de vacina. A gente achava que estava erradicado o sarampo, a poliomielite, e quando você não coloca a obrigatoriedade disso por uma questão de saúde pública, por uma questão de saúde mundial, corremos o risco de manter sempre esse vírus ativo entre nós. Candidata, o governo da Bahia é petista, é um governo que tradicionalmente também está ligado à esquerda. No entanto, a prefeitura enfrenta ainda um lapso de tempo ainda em que a esquerda não ocupa esse posto. Se eleita, como será a relação da senhora com o governo? Qual o seu grau de independência? Eu serei a prefeita de Salvador, o nosso governador Rui Costa, que é um dos melhores governadores do país, com avaliação altíssima entre todos e todas nós baianos e baianas, continuar sendo o governador do estado. O meu nível de autonomia é o nível que concede a Constituição e também toda a perspectiva de uma gestão municipal. As duas mulheres que concorrem à prefeitura de Salvador são de partidos de esquerda, negras e que, portanto, disputam praticamente o mesmo eleitorado. Por que a esquerda é desunida nesse momento da prefeitura de Salvador? Eu não avalio como desunião, já agradeço toda a coordenação da campanha da candidata Olivia Santana por ter permitido essa troca de dias, essa inversão de dias para a nossa entrevista hoje aqui, mas eu não avalio como desunião, pelo contrário, viu, Daniel? Eu vejo muito mais como respeito à autonomia de cada partido. Cada partido tem o seu exercício democrático de entender e escolher as suas estratégias, e cabe a nós não impor as nossas ideias, as nossas ideologias. Nós precisamos respeitar a autonomia de todos os partidos. Ademais, o segundo turno, ele está bem tangível, está aí à frente, nós estaremos nesse segundo turno e toda a esquerda estará marchando junto, para que a gente possa, pela primeira vez, uma das primeiras vezes, né, ter a esquerda. A primeira foi com a Lídice da Mata, hoje nossa deputada federal, que acompanha conosco o PSB na coligação, mas que pela segunda vez essa cidade possa ter a esquerda cuidando das pessoas. É a primeira vez que a senhora disputa um cargo público, cargo político, melhor dizendo. Como a senhora tem se preparado e a senhora se considera apta a disputar a ocupar um cargo de tamanha importância? Daniel, como se diz aqui em Salvador, minha querida, eu já nasci pronta. A política, ainda que a política partidária me pareça nova neste momento, já uma vez que durante 30 anos na Polícia Militar, a filiação político-partidária não nos era permitido, a política é um exercício diário entre as pessoas, e eu trago assim
Para além disso, acredito também todo e qualquer cidadão ou cidadã que ame a sua cidade, que ame o seu povo, que sabe do seu potencial e acredita que pode melhorar, também pode estar neste lugar. Tudo isso é aliado também aos meus 30 anos de experiência no serviço público, minha pós-graduação em gestão, mestrado em gestão social, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte e de agregar em mim todos os ensinamentos daquele programa. Então, esse somatório, esse mosaico, esse conjunto de atuações como mulher de periferia, negra, mãe, como acadêmica, como ativista de movimento social, como feminista, como defensora dos direitos humanos, tudo isso se congrega, se alia ao amor que eu tenho por essa cidade e pelo meu povo. Então, eu escolhi estar a candidata a prefeita de Salvador para cuidar das pessoas, e é isso que eu vou fazer, eu estou super preparada. 2 minutos e 24 segundos, candidata. Haverá diálogo com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro? Eu defenderei a minha cidade, a população da minha cidade, de tudo e de todos. E essa defesa se constrói a partir do diálogo. Essa defesa se constrói através de exigir nossos direitos, de corresponder aos nossos deveres. Então, sim, haverá. Hoje há um auxílio emergencial de R$ 270 para trabalhadores informais em Salvador. A senhora pretende aumentar esse valor? E como lida também com o fato da costura do governo pelo Renda Cidadã, que substituirá possivelmente o Bolsa Família? Primeiro, entender que nós precisamos trazer para Salvador propostas que consolidem a geração de trabalho, de renda. Renda gera consumo, consumo, arrecadação, arrecadação, trabalho. Isso é importantíssimo para que as pessoas tenham a sua autonomia financeira, a sua dignidade recuperada. Enquanto houver a necessidade, aliado aos projetos e políticas que nós estamos trazendo, será sim mantido este auxílio, porque este auxílio também é uma política pública importante nesse momento histórico. Mas o que nós vamos construir em Salvador nos próximos 4 anos é caminhar para que nossa população tenha mais autonomia financeira e dignidade no seu trato. Infelizmente, né, nós estamos vendo essa substituição, né, Ctrl-C, Ctrl-V, meio Lavoisier, esse novo programa. Eu tenho um pouco de temeridade como ele está sendo tratado, mas nós estamos acompanhando e a bancada de esquerda também da Câmara Federal também está acompanhando de perto. A senhora é contra o Renda Cidadã? Não, eu sou contra como ele está sendo conduzido e construído. Como eu te disse, infelizmente, nós ainda precisamos dessa oferta de auxílio para a nossa população. Nós deveríamos estar caminhando para que nossa população tivesse mais autonomia e dignidade. Já tem 28 segundos. Eu preciso agradecer a todos e todas que estão nos assistindo. Gratidão a você também, Daniel. Estou te esperando aqui em Salvador. Assim que o carnaval for possível, você vai ver essa nova cidade que eu e Fabíola Mansur estamos construindo. Tá bom? Vote 13 no dia 15 de novembro. Construa conosco essa cidade que será a sua cara e terá o respeito a você. 5 segundos. Meu amor, o que é que eu posso fazer? Esgotou. Vem pra cá, vem ficar comigo, vamos construir Salvador, essa Salvador minha sua. Ok, candidata, muito obrigado pela participação aqui na CNN Brasil, Major Denise.